Querido irmão, seja bem-vindo a este canal. O audiolivro de hoje é Arrependimento e Novo Nascimento, de Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o canal para que mais vidas possam ser abençoadas. E vamos à leitura. Introdução. Há uma experiência espiritual específica, indispensável na vida de cada um de nós. Indispensável, isto é, se estivermos desejando conhecer a verdadeira e duradoura paz interior e levar o tipo de vida que Deus pretende para cada um de nós. É uma experiência que não podemos dar a volta e para a qual não há nada que a substitua. Diria mais ainda, é uma experiência que atualmente não é compreendida pela maior parte das pessoas, pois raramente é explicada pela maioria dos pastores. Será que já estão a perceber qual é a experiência espiritual que tenho em mente? Resume-se numa palavra poderosa das Escrituras: arrependimento. Arrependimento e em seguida, interligado a ele, o novo nascimento. São os temas deste livro. Capítulo 1. Arrependimento. Há mais de 2000 anos atrás, Deus mandou seu Filho Jesus Cristo para este mundo para levar a salvação a toda a humanidade. Jesus é o Salvador que foi predito repetidamente pelos profetas durante séculos. O momento da sua vinda foi destinado por Deus já há muito tempo, mas mesmo assim, antes de Jesus poder vir para cumprir a sua missão, era necessário vir outra pessoa preparar a sua vinda. João Batista. O objetivo da sua vinda era preparar os corações do povo de Deus para receber o Messias e a sua mensagem. No deserto, a mensagem de João foi bem simples. Ele pediu das pessoas uma única coisa: arrependimento. Mateus 3:2. Há algo notável nisso tudo. Apesar da vinda de Jesus como Messias ter sido destinada no plano de Deus há muito tempo, ele não podia vir até os corações do povo de Deus terem sido preparados para o receber. Esta preparação foi através do arrependimento. Isto mostra quão importante o arrependimento é. Jesus só poderia vir, levar a sua mensagem e cumprir a sua missão após os filhos de Deus terem preparado seus corações pelo ato do arrependimento. Este princípio também conta para cada um individualmente. Apesar da vinda de Jesus na tua vida ter sido destinada no plano de Deus há muito tempo, Jesus só poderia vir e cumprir a sua missão quando o teu coração estiver preparado pelo ato do arrependimento. Arrependimento é uma das doutrinas mais importantes da fé cristã, uma que muitas vezes não é bem compreendida e, consequentemente, não é bem praticada. Muitos cristãos confessos têm problemas com a sua fé, procuram fé, pedem por fé nas suas orações, escutam pastores para descobrir como receber fé, vão a conferências acerca de fé, mas no fundo, o problema deles não tem a ver com fé, mas sim com arrependimento. Estou convencido que pelo menos 50% dos cristãos que têm dificuldades em viver uma vida de fé têm um problema básico em comum: nunca satisfizeram a exigência primária de arrependimento. Arrependimento é o primeiro passo fundamental que qualquer pessoa tem que dar para voltar para Deus. No princípio do Evangelho de Marcos, encontramos as primeiras palavras que Jesus pregou. De certeza que Jesus já tinha falado pessoalmente com as pessoas, mas a sua primeira mensagem pública encontramos em Marcos 1, 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. A primeira exigência concreta que Jesus fez aos seus ouvintes não foi crede, mas arrependei. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ninguém alguma vez colocou na Escritura uma ênfase maior na necessidade de arrependimento do que o próprio Jesus. Leiam, por exemplo, o que ele diz em Lucas 13:5. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios.
E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aqui o povo, ao falar com Jesus, estava a descrever ocorrências aparentemente recentes na mente de todos. Naquela altura, desastres dramáticos que tinham vindo sobre dois grupos de pessoas. Primeiro era o grupo de galileus, acerca dos quais os registros dizem que Pilatos tinha misturado seu sangue com o dos seus sacrifícios. Não creio que tenhamos mais nenhum detalhes disponíveis, mas aparentemente estas pessoas estavam envolvidas num ato religioso de sacrifício. Por alguma razão, Pilatos, o governador romano, tinha-os executado enquanto eles estavam oferecendo os seus sacrifícios, pelo que o seu sangue se misturou com o sangue de animais que tinham oferecido em sacrifício. O povo daquele tempo deve ter achado isto uma forma terrível de morrer. O fato de estar praticando um ato religioso de sacrifício e de ser executado ao fazê-lo. E então o povo que estava a falar com Jesus perguntou-lhe: Estes galileus fizeram alguma coisa especialmente má para que este terrível desastre tenha vindo sobre eles? Mas Jesus respondeu: Não necessariamente. E então ele deu a volta à questão e disse ao povo que ele tinha perguntado: Mas a não ser que se arrependam, também perecerão. O segundo incidente foi um desastre, no qual a torre de Siloé caiu sobre um certo número de pessoas, matando-as. Agora Siloé está precisamente a sudeste da velha cidade de Jerusalém, como a conhecemos hoje. Estive nessa área recentemente e um guia apontou-me a provável base daquela torre que tinha desabado sobre aquelas pessoas de Siloé. Mas o ponto da questão é que, embora esses dois grupos de pessoas tenham sofrido mortes especialmente dramáticas, as quais podiam ser vistas como uma espécie de julgamento de Deus ou um destino sobre eles, Jesus diz: Não pensem que o vosso caso, na sua essência, seja diferente do deles. Eles morreram porque não se tinham arrependido, e se não vos arrependeis, também perecerão. A palavra aqui traduzida por perecerão, na Bíblia, raramente é usada para descrever a morte física. Na realidade, transmite outra coisa. Uma alma que é expulsa da presença de Deus. Uma alma assim está perdida para sempre. Jesus diz acerca dos galileus que morreram enquanto estavam oferecendo sacrifícios, que estavam perdidos. Isto mostra claramente que religiosidade não substitui arrependimento. Religião não substitui arrependimento. Existem milhares e milhares de pessoas que obedientemente praticam a sua religião, mas nunca se arrependeram verdadeiramente. Religião não substitui arrependimento. Jesus diz que estes homens perecerão enquanto estavam oferecendo os seus sacrifícios. Por que perecerão? Porque não se tinham arrependido. O Senhor dá-nos com isto uma lição prática com aviso, a qual conta para com todos nós individualmente. Se alguém não se arrepender, perecerá. As únicas duas escolhas que temos são arrepender ou perecer. As únicas duas escolhas que temos são arrepender ou perecer. Então Jesus continua neste capítulo, nos versículos seguintes, com uma parábola que está obviamente ligada a este tema de arrependimento. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não o achando, e disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente.
E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Lucas 13, 6, 9. O princípio básico é: se der fruto, deixa-la viver. Se não der fruto, corta-se. É esta a atitude de Deus em relação à vida de cada um de nós. Deus espera bons frutos das nossas vidas. E se esse bom fruto não aparecer, então o julgamento de Deus manda cortá-la. Por que iria gastar o solo? Faça um lugar para algo mais produtivo em seu lugar. Assim, na parábola, a frase cavando à volta dela e fertilizando-a é uma forma dramática de representar a última chamada urgente de Deus para o arrependimento. E se não respondermos a essa chamada, então teremos de sofrer o mesmo destino que a figueira. Enquanto estão lendo essas palavras, a vossa vida poderá estar nessa fase agora mesmo. Mas Deus diz: cava a volta e fertiliza, e dar-te-emos mais um ano. E se no fim desse ano não houver fruto, corta, arrepender ou perecer. Deixem-me gravar essas palavras na vossa mente. Comparem esta mensagem com a do precursor de Jesus, João Batista, em Mateus 3, 1, 2. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Um pouco mais à frente, no mesmo capítulo, o povo foi até ele desde Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Mateus 3, 6, 10. Que declaração dramática! O machado já está junto à raiz das árvores. A única forma de escapar ao machado é produzindo bom fruto. Todas as árvores que não produzem bons frutos serão cortadas e queimadas. A mensagem de João era arrependimento. Os fariseus e saduceus, que eram muito religiosos, vieram até ele. Mas João disse com vigor: não se arrependeram. Não há fruto na vossa vida que indique arrependimento. Não me peçam para vos batizar. Eu exijo fruto. E João foi o representante de Deus ao exigir fruto, não folhas. Vê-se que a religião produz muitas vezes grande quantidade de folhas, mas Deus diz: eu exijo fruto. Quero verdadeira justiça, amor, honestidade, sinceridade e fé perante mim. Um compromisso real da nossa vida. Tempo, dinheiro. Não me dê apenas folhas religiosas. Não estou interessado nelas. É o fruto que eu procuro. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e queimada. Religião produz folhas, mas Deus quer fruto. Jesus vivia na terra e cumpriu as palavras dos profetas, sendo crucificado pela vontade do Pai, enterrado e ressuscitado da morte. Após a sua ressurreição, ele apareceu várias vezes aos seus discípulos e ensinou-os. Ele diz-lhes que a boa nova da sua morte, seu enterro e da sua ressurreição teriam que ser anunciadas a todos os povos. E diz-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, 46, 47. Vejam, a primeira coisa a ter que ser pregado não é remissão dos pecados, mas arrependimento. Depois de ressuscitar, ele ordenou aos seus discípulos pregar arrependimento e remissão dos pecados. Não há nenhuma autoridade no Evangelho que ofereça remissão dos pecados sem arrependimento.
Não há nenhuma autoridade no Evangelho que ofereça remissão dos pecados sem arrependimento. Iremos agora rever os acontecimentos no primeiro dia de Pentecostes. No capítulo 2 de Atos, lemos acerca do derramamento do Espírito Santo e acerca de uma grande multidão de judeus que ouviram estes homens galileus simples falar pelo Espírito Santo de uma maneira bonita e sobrenatural em línguas que eles próprios não perceberam, mas que daqueles judeus de muitos países entenderam. Então Pedro levanta-se e prega a mensagem importante com foco na pessoa e no trabalho de Jesus Cristo. Seu ministério terreno, sua morte, seu funeral e o testemunho da sua ressurreição. Em seguida, no Atos 2,36, o Pedro conclui: Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Estas palavras têm um grande e convincente impacto na audiência. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? Versículo 37. Isto é o que é uma pergunta clara. Diga-nos o que Deus quer de nós. Percebemos que estamos mal, não estamos bem diante de Deus. Não estamos debaixo da graça dele. Fomos cortados da sua presença, mas queremos voltar para ele. Diga-nos o que temos que fazer para endireitar os nossos erros. A resposta do Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 38. Esta ocasião foi a primeira vez que Pedro falou como porta-voz de Deus e da Igreja de Jesus Cristo. E a primeira pergunta de pecadores acerca do que hão de fazer, ele indica o princípio fundamental: arrependei-vos. Também na mensagem de Paulo, o apelo ao arrependimento aparece constantemente. Em Atos 17, está a conversar com os intelectuais da cidade grega Atenas. Ele mostra-lhes que tem estado a adorar ídolos e imagens, que foram enganados e eram extremamente supersticiosos. A seguir, ele fala-lhes da seguinte condição de Deus: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Versículo 30. Arrependimento é uma ordem universal e geral. Deus diz a todas as pessoas em todo o mundo que se arrependam. É a única condição pela qual não há nenhuma exceção. Ele lembra aos líderes da igreja de Éfeso o seu ministério e a sua mensagem no tempo em que estava com eles. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20, 20 e 21. Por outras palavras, Paulo diz: Não retive nada, contei-vos a verdade plena, tudo o que Deus nos pede. A minha mensagem não foi primeiramente para que as pessoas acreditassem, mas primeiro de tudo que se arrependessem diante de Deus e então acreditassem no nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, não há alternativa para o arrependimento. Não se pode dar a volta a isto. Arrependimento é o único fundamento da verdadeira fé. Arrependimento é o único fundamento da verdadeira fé. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.